Fala galera, beleza? Quem fala é o Francis para mais vídeo aqui para vocês. E, bom, mais uma resenha de livro. Hoje é um pouquinho maior, né? Idiota, do Dostoiévski. Para começar aqui, eu já queria dizer que essa não é a minha primeira experiência com Dostoiévski, tal que talvez tenha me ajudado um pouquinho a entender melhor, porque eu já tinha lido Os Irmãos Karamazov. Eu não lembro de muita coisa, porque eu li quando eu era mais novo, mas eu quero muito reler, porque é a obra-prima praticamente. Então acho que definitivamente merece uma atenção. E eu tinha lido Memórias do Subsolo. Eu achei bem legal, bem melancólico. Eu acho que dá pra descrever as obras do Dostoiévski com uma única palavra. Essa daí que eu acabei de dizer. Primeiramente, ele é o último romance, né? Até a fase dele, né? Que ele escreveu Os Demônios, Os Irmãos Karamazov, né? Foi o último romance realmente consideravelmente grande que ele escreveu até ele transitar para essa última fase de escrita dele. Aqui a gente vai ver um pouco muitas questões sociais. É o Dostoiévski, não dá para esperar outra coisa. Principalmente envolvendo a sociedade russa ali durante a reforma agrária e todos os problemas que aquela época estava tendo ali a Rússia, problemas econômicos e sociais correndo solto, gente pobre morrendo, muito sofrimento. Sofrimento, outra palavra perfeita para o Dostoiévski. A gente vai acompanhar a jornada do príncipe Mitkin, ou eu esqueci o nome dele completo, mas Mitkin é o que mais vai se usar aqui. É Lev Nikolaevich, lembrei aqui. Ele não é exatamente um príncipe, mas é um apelido, é um nome que ele ele e outra não conhecida, né, parente dele são meio que um final de uma geração desse título aí. Ele tem epilepsia desde nascer, sempre sofreu com a doença, e ele, ainda muito novo, ele foi mandado lá para Suíça para tratar a doença. E por conta disso, ele ficou muito tempo fora da Rússia. Ele sempre sonhou com a Rússia, ele sempre achou o lar dele muito interessante, mesmo não tendo de fato vivenciado muito ele. Ele volta de trem e nessa viagem ele conhece duas pessoas. Primeiro é o Rogojin, que vai ser não exatamente o antagonista. Por quê? Porque a gente não tem um antagonista aqui. O que a gente tem é o antagonismo. E o que seria o antagonismo? É todo o contexto russo em que se passa esse livro. Não tem como relativizar o mal dessa obra em uma única pessoa. Até porque todo mundo é arrombado igualmente. Ninguém aqui presta também. Igual no Ligações Perigosas, que nem eu falei ali. Apesar de que naquele ali dá pra até relativizar, mas nesse aqui não. Só tem gente escrota. Só tem pessoas sem caráter. Ele sempre foi ridicularizado na infância, né? O Rogojin. E ele nunca teve tantas condições. Ele sofreu meio que um acidente. Ele acabou sendo mandado ali pra fora da Rússia também. Ficou um tempo fora. E o pai dele morreu. E agora ele tem uma herança para pegar. E agora ele vai cagar na cabeça de todo mundo. Todo mundo que fez mal para ele desde a infância. Ele vai voltar puto. E o principal, que vai mover a narrativa, é que ele é completamente obcecado por uma mulher, que é meio que o cerne da loucura, toda a loucura do livro meio que gira em torno dessa personagem, mesmo que ela ainda não seja possível focar todos os problemas dessa obra dentro dela, porque também a gente vai ver que ela
não tem de fato culpa sobre o que ela é. E basicamente o Mitkin ele tá ali na Rússia, voltando, e daí ele acaba indo na casa dessa parenta dele, distante, que acaba que é o final dessa geração desse apelido de príncipe, que no caso é os Spantin. A gente vai conhecer a família dos Spantin, a generala e o general Spantin, e as suas 3 filhas, Adelaida, Aglaia e a outra eu esqueci, mas enfim. O que é interessante saber é que as 2 irmãs mais velhas protegem muito a Aglaia. A Aglaia é bem mimada, bem exibida, muito intelectual. E vocês vão ver como ela vai ser uma personagem interessante depois. O Mitkin, numa conversa com todo mundo, ele também conhece meio que o camareiro ali da casa, que é o Ganya, que ele também é um arrombado do caralho. Ele, pra essa mulher que o Rogojin gosta, ele foi meio que, não é que prometido, só que armaram todo um plano pra conseguir fazer com que essa mulher se casasse com ele. E o Ganya aceitou porque ele só pensa em dinheiro e ele é um retardado, um arrombado, um vira-casaca maldito, que vai te fazer passar raiva o livro inteiro, inteiro. Não tem boa moral aqui, não tem. A boa moral é o Mitch. Ele é praticamente o nosso Messias, né? Praticamente. Alguém com uma índole praticamente perfeita, muito, muito idealizada, porque vai passar por umas situações que nem mesmo um padre conseguiria sair ileso moralmente depois. E o Mitch nessa conversa ele acaba vendo, né, um quadro, não, um retrato dessa mulher que o Rogojin é perdidamente apaixonado e que o Ganya tá querendo saber, esperando a confirmação do pedido de casamento. E ele também vai ficar muito afeiçoado. Ele diz ali que a beleza dela conquista o mundo, praticamente. Essa mulher é a Natácia Filipovna. Ela tem um passado bem trágico. Ela é uma cortesã. A mãe dela morreu. Ela e a irmã foram adotadas por um milionário meio maníaco que era obcecado nela, queria casar com ela. A irmã morreu muito jovem. Daí ela tentou se desvencilhar ao máximo do pai adotivo dela. O pai adotivo desenvolveu foi de tara para medo absoluto, porque ela é uma completa perturbada da cabeça desde sempre e agora ela tá só ladeira abaixo completo. Daí o pai adotivo dela tem esperança que com o Ganya ele poderia ali conter a loucura dela dentro do amor e fazer ela ir para longe dele, porque ela literal estava ameaçando ele de morte praticamente. E daí o Mitkin ele acaba indo ali, ficando um tempo ali no alojamento da casa do Ganya. No caso, a família do Ganya bem perturbada, né? A mãe, ela sofre, porque o marido é um ex-general e é alcoólatra, fudido, mentiroso compulsivo. E acredite, ele é o menos pior dessa família. A gente tem a irmã, quer dizer, talvez o menos pior também seja o irmão mais novo. Ele é um amiguinho bastante convicto ali do Mitkin. E a gente também tem a irmã ali, que no início vai se mostrar ali contrário, irmão, mas na verdade ela é só um cúmplice dele. E não é um cúmplice passional, é um cúmplice por livre e espontânea vontade mesmo. Livre e espontânea vontade de fuder a vida das outras pessoas, praticamente. E basicamente a gente tem uma conversa ali com também os outros pessoal da estalagem. A gente vai ver um que é praticamente o Coringa, o cara completamente maluco, né? O Ferdinchenko. Tem um outro cara que eu não lembro exatamente, só que eu sei que ele é meio obcecado por dinheiro também. Todo mundo aqui é muito obcecado por dinheiro, o que até faz sentido, considerando que o dinheiro russo estava valendo o equivalente a uma Coca-Cola de latinha, né? Praticamente.
E daí, no meio dessa noite, do nada, a Anastasia acaba indo até a casa do Ganya e da família dele. E daí ela simplesmente só zaralha com ele, não fala nada, só faz suspense. Ela convida eles para uma festa, onde lá ela promete dizer se vai se casar com o Ganya ou não. O Ganya fica babando o ovo dela. E o Meeting, ele fica ainda mais afeiçoado por ela. Logo que ele começa a perceber que ela não bate muito pino. Ele começa a perceber. E eles vão pra essa festa. O Mitin acaba sendo meio que tapeado pelo pai do Gunner. Não de uma forma tão ruim, mas ainda assim ele fica puto. E eles vão pra essa festa. Eles vão pra essa festa, dá uns zaralhos meio sinistros ali. E o tal do Ferdinand, com esse cara meio piradinho, ele propõe um jogo, né? Ele propõe um jogo onde cada um diria a coisa mais execrável que já fez na vida, né? E daí não dá nem duas pessoas, eles percebem que aquilo não vai dar certo, isso vai dar ruim. Porque daí, se eu não me engano, é o general Spantin que fala, e a outra pessoa eu não lembro. Mas que eu lembro do general Spantin, a coisa mais execrável que ele fez foi gritar e. Como fazer? Ser muito rude e babaca com uma mulher que estava à beira da morte. Que divertido. A Natácia só desiste do jogo e o Mithin começa a continuar a clarear na mente dele como ela é um pirada da cabeça. No fim das contas, o Rogojin chega. Na verdade, eu esqueci de falar que o Rogojin ele também tinha ido na casa do Ganya. E o Ganya, ele meio que odeia o Rogojin. Eles sempre não ficaram muito amiguinhos, né? E o Rogojin simplesmente tinha prometido que ia pagar a quantia que fosse necessária para ficar com a Anastasia. E ele simplesmente chega com a herança inteira dele e ele contratou um bando de gente na rua. Ele pegou aquele, eu não contei, né? Eu esqueci. Mas ele também encontrou um outro cara no trem, né? Que era o Lebedev, que ele também é um arrombado. Ele também é um alcoólatra. Ele é um mentiroso compulsivo também. Um monte de gente aqui é mentiroso compulsivo. Ele também encontrou um halterofilista, uns mendigos, e ele conseguiu juntar uma penca de dinheiro. A Natácia, no ápice ali da loucura, ela simplesmente recusa o Gunner, porque ela sabe que ele só quer aquilo por dinheiro. Pega todo o dinheiro do Rogojin, joga numa lareira e diz pro Gunner que ele fica com o dinheiro se ele botar a mão no fogo e tirar dali de dentro, né? E adivinha, ele não faz. E mesmo assim ganhou dinheiro. E ele ainda não tá satisfeito, porque ele ainda precisa de mais dinheiro. Que coisa incrível. E o Mitch, no meio disso tudo, ele acaba se declarando pra ela, né? E no início ela aceita o casamento, só que no final ela simplesmente desiste dele. Não porque ela não quer, mas sim porque ela acha que ele não merece ela e ela não merece ele. Mas no caso é mais porque ela sabe que ela é meio dodói e ela acha que ela merecia se punir e punir o Rogojin. Então ela decide ficar com um cara completamente maluco, depravado, yandere, simplesmente pra ela mesma sofrer e o Rogojin também sofrer na mão dela. Que relacionamento saudável, incrível aqui. Já vou perceber aqui que a Natasha é complicada, assim. Ela é uma personagem um pouco difícil. Tem um trecho que é muito interessante aqui, que até diz no cartãozinho que vem na edição. Olha o nível de quanto que ela se odeia, praticamente. Eu rejeitei a vida no mundo. Talvez ele pareça ridículo ouvi-lo de mim, que encontra na rua vestida de bordados e ornada de diamantes, rodeada por bêbados e canalhas. Não dê importância a isso, porque eu quase não existo no mundo. E tenho consciência disso. Só Deus sabe o que em vez de mim vive no meu corpo. Então você já percebe, assim, que ela acha que tudo o que aconteceu com ela e tudo que aconteceu de ruim com as pessoas que se encontraram à volta dela é culpa dela. Só que ao mesmo tempo, ela verbalmente ela é orgulhosa demais pra dizer isso. E a gente vai ver que ela meio que se anula em uma espiral de horror, porque o ego feminino dela de viver e o alto ódio dela se mesclam e se anulam praticamente. E isso é bastante poético e bastante perturbador.
ao mesmo tempo. Enfim, esse livro tem uma penca de time skip bizarro. Tudo o que acontece nesse livro é tipo 200 páginas, são basicamente tipo 2 horas de ocorrência realmente. No caso, o que acontece é que esse time skip o Mitchkin, ele viveu um pouco mais, ele com a família do Ganya, continua a ver que eles não prestam, ainda que tendo solidariedade com eles, e ele acabou indo embora. Dando tempo assim, não durou um mês praticamente que o Rogojin e a Anastasia ficaram juntos. Eles armaram um casamento, ela simplesmente fugiu, ela continuou vivendo com ele, e foi bizarro, assim. Surpreendentemente que eles não tenham se matado um ao outro no início desse livro, praticamente. A Natasha acaba recorrendo ao Mitchkin, e eles ficam um tempo. E esse tempo vai aniquilar o psicológico do Mitchkin. Por quê? Porque, apesar de ele sentir o amor, a maior parte do que ele sente pela Natasha é pena. Ele fica por ela porque ele acredita na própria bondade e ele acredita que ele pode salvar ela do próprio ego e do próprio ódio. Que ele percebe que não, ele não consegue fazer isso. Ele escreve ele com horror, porque a gente só vai saber mais disso lá no final, quando ele tá conversando com a Gaia. No fim, ele e a Gaia acabam meio que querendo ficar juntos. Só que tem todo o negócio da sociedade russa, aristocracia, babaca e o caralho. Mas a Natácia, longe dele, manda várias cartas. E o Mitchkin só queria esquecer do tempo que ele passou com ela, porque aquilo fez ele questionar se realmente a bondade é capaz de penetrar com todos os corações. E meio que o amor, depois daquilo, sumiu. E só restou a misericórdia. Nesse time skip, o Mitchkin acabou pegando uma herança, porque o principal objetivo dele não era só viver ali na Rússia e voltar para sua casa, mas porque um parente dele também tinha morrido e ele tinha direito a uma herança. Que é grande, mas não era tão grande quanto se esperava que fosse. Então isso meio que acaba ainda ferrando um pouco mais a imagem dele do que poderia ter sido esperado dele. A gente vê um pouco mais da vida dele tendo epilepsia. E tem uma parte onde o Mitchkin tá andando pela Rússia, pela Moscou ali. Moscou, né? Não lembro se é Moscou ou Petersburgo. Eu acho que é Moscou, porque é Moscou, porque o Rogojin mora em Moscou. Ele tá ali saindo do trem, que ele tava chegando em Moscou. Se eu não me engano, ele foi dar uma volta na cidade e também visitar o Rogojin, porque eles meio que ficaram um pouco amigos. E a gente vê ele sentindo estranho. A gente vê ele cambaleando, ele não entendendo o que ele vê e o que ele sente. E mesmo sem saber, ele já imagina que aquilo é a epilepsia. Ele vai correndo para casa do Rogojin, porque caso aquilo acontecesse, ele podia ter alguém perto dele para poder ajudar. Eles conversam, né? E o Mitchkin descobre um pouco mais sobre o tempo que eles passaram juntos, né? A Natasha e ele. E ele começa a ficar muito perturbado, vendo que qualquer deslize é o suficiente pro Rogojin passar a faca na Natácia. E ele tenta ali acalmar, eles até acalmar o Rogojin, porque ele percebe mesmo que ela só ficou com ele pra arruinar ainda mais a vida dele e arruinar a própria vida dela. E ele também conta um pouco sobre a vida dele, sobre o pai dele. E o Mitchkin é bem solidário, eles trocam cruzes e tudo mais. O Mitchkin volta pro hotel. O Rogojin faz uma surpresa pra ele estar lá, só que ele esquece que ele é epilético, né? Então ele tem um ataque epilético, fica todo ferrado e cai da escada. Ele fica um tempão meio ferrado e ele fica na casa do Lebedev. E daí a gente vai ver que o Lebedev tem uma família, o sobrinho dele é meio niilista, cínico, chatão do caralho. A filha é mais legalzinha, recém teve filho, eles perderam a mãe, né? Mas o Lebedev, ele é um personagem. Ele é um contraponto com o do amigo dele, que é o pai do Ganya. Porque o pai do Ganya, ele meio que se afundou em dívida e nessas coisas, só que ele ainda tem um resquício de moral.
O Lebedev ele se afundou nessas coisas, ele simplesmente aceitou, praticamente, enquanto ele tem a máscara de uma pessoa que merece ser digna de pena, né? Então é bem suportável. A gente conhece mais alguns personagens, por quê? Porque várias pessoas vão visitar ele lá na casa do Lebedev pra ver como é que ele tava depois. A gente conhece o Hippolyte, que é um personagem até bem interessante, mas que merecia um pouco mais de destaque, apesar de ele ter tido bastante. Que ele é um adolescente, né? Bastante cético e ele tem uma doença e ele tá sentenciado à morte praticamente. Tem pouco tempo de vida e a gente vê ele num dilema ali entre aproveitar cada segundo desse tempo ou simplesmente se matar. É basicamente isso. Ele é apaixonado pela Aglaia e a partir desses momentos a gente vê a Aglaia brincando com ele, com o Mitkin e com todo mundo praticamente, mas já vê que os opostos se atraem, dela provocando ele, todo mundo da família da Aglaia já percebe que quando ela gosta de algo, ela faz isso, então eles já ficam preocupados, porque eles gostam do Mitchell, mas não tanto assim. A gente também vê que aquele halterofilista aleatório que foi contratado no meio da rua pelo Rogojin também foi. Eles escreveram um artigo, né, difamando o Mitkin. Também vai um cara que, no caso, o Mitkin, os pais dele morreram, ele foi adotado por um cara. Muito gente fina, muito conhecido e bem acolhedor. Daí estavam, no caso, ali teria um cara que ele alega ser o filho legítimo dele. Daí tá puto porque essa herança que seria do filho legítimo desse cara foi pra ele e ele teria recusado ajudar ele. Ver o Mitkin. E uma outra coisa que já consegue explicitar ainda mais desse ideal perfeito de moralidade do Mitkin é que ele não fica puto por ele estar sendo difamado, ele fica puto pelo pai dele estar sendo difamado. Mesmo que o artigo só falasse bem do pai dele, enquanto tacasse o pau nele. Enfim, tem mais algumas coisas ali. A gente conhece um pouco mais do Hippolyte, um pouco mais de outros personagens, a gente vê a Aglaia brincando mais com ele. E passa um tempinho ali, eu acho que se eu não me engano mais um time skip, a gente vê um amigo do Mitch, que ele tá meio perturbado porque acho que o avô dele morreu e o dinheiro que ele tinha ficou parado. Eu acho que ele se matou, se eu não me engano também. Daí a gente vê mais uns momentos. A gente vê aprofundamento entre os Spantin e principalmente a Aglaia com o Mitkin. A gente tem alguns mais momentos ali do Mitchell sozinho, refletindo. E daí chega um momento em que o Mitchell quer passear ali com os espantinhos. Ele vai num bar e ele encontra a Natácia, né? Ele fica perturbado, né? Dá umas brigas de bar bêbado ali. Um cara até tenta ameaçar o Mitchell, só que depois dá tudo certo e acalma tudo. Daí chega no aniversário do Mitchell, né? Onde o pessoal meio que faz uma surpresa pra ele e vai na casa dele. A gente vê algumas coisas. Mas o principal é um pouquinho do Hippolyte, que no caso ele escreve uma carta que é um manifesto da vida dele dos últimos meses e também uma declaração para a Aglaia. A gente vê um pouco do Ganya, né, que ele também ajudou o Mitkin a ir contra os caras que difamaram ele, também para provar que talvez aquele cara ali não fosse de fato o filho legítimo do pai adotivo do Mitkin. E a gente vê ele sendo um vira-casaco desgraçado, depois agora querendo foder a vida do Hippolyte, querendo foder a vida do Mitkin, e junto com a irmã. Enquanto ele despreza o pai, que inclusive a gente vê um momento de sanidade do pai dele, é quando ele acaba conversando com o Mitkin. Ele revela que ele é considerado um traidor da Rússia porque quando ele era pequeno, ele foi encontrado enquanto ele caminhava das invasões napoleônicas e ele acabou se juntando ao Napoleão quando ele era pequeno. E é muito bonito esse momento do pai do Ganya tendo um momento de sanidade conversando com o Mitkin. Daí depois acontece meio tristeza, né? O pai dele ele tem AVC, né? E o filho mais novo da família do Ganya, o irmão mais novo dele, amigão do Mitch, acaba vendo o pai morrer de um AVC. Ele acabou ficando bastante tempo sofrendo quando tentavam salvar.
Mas voltando pra festa, o Hippolyte ele conta esse manifesto e todo mundo fica meio chocado com isso. Ele tenta se matar, só que a arma falha e o Hippolyte fica perturbado, pensando que ele realmente tentou fazer aquilo. E por fim, o Mitkin, ele acaba recebendo o convite da Aglaia. Eles conversam num canto específico. A Aglaia revela que ela quer muito fugir da família, fugir dessas restrições, fugir de tudo praticamente. A gente vê também de novo o Rogojin com a Natácia. A Natácia, num momento de ego, ela tenta fugir do Rogojin e ir para os braços do Mitkin, tentando aceitar ele de novo. O Mitkin, ele dual entre o amor, que ainda restava um mísero grãozinho, e a moral dele, ele primeira vez recusa tentar ajudar. Isso vai corroer profundamente ele. E o Rogojin leva ela para uma segunda tentativa de casamento. Daí tem uma festa, a Aglaia quer que o Mitkin fique junto, eles estão tendo momentos muito felizes juntos, o Mitkin tá muito feliz, mas ele acaba falando um pouco demais, no sentido de refletir, de ser uma pessoa um pouco fora do normal, e ele acaba tendo um ataque epilético no meio da festa, da família, acaba sendo um pouquinho difamado, e daí, no momento, o Mitkin, por fim, ele acaba, junto com a Aglaia, indo até um chamado definitivo da Natácia para acabar com tudo, ou restabelecer ou acabar com tudo da relação do Mitkin com ela. Entre escolher ela ou a Aglaia. Isso tudo na frente do Rogojin, vendo ele sendo tratado que nem lixo, praticamente. E, na misericórdia absoluta, o Mitkin acaba dando um passo para frente. E ele hesita e tenta voltar pra Aglaia, só que a Aglaia, ela quebra completamente e foge dele. E daí, no fim, eles tentam se casar, a Natácia foge de novo, dá um time skip, eles não acham a Natácia, o Mitkin volta pra Moscou pra falar com o Rogojin, ele fica tempo sem conseguir encontrar ele. No fim, ele encontra ele, eles vão pro apartamento do Rogojin, Rogojin matou a Natácia. Ele é preso e no fim o Mitkin, a epilepsia, depois de todas essas aventuras, acabou piorando muito. Ele acabou tendo que ser internado um pouco mais e a Aglaia viveu uma vida infeliz com o arrombado de um conde. Eu contei a história inteira, mas eu acho que eu realmente precisava, porque eu não sei botar em tantas palavras o que eu senti nesse livro. Se eu pudesse definir, foi sufoco. Se tivesse uma corda assim, começasse assim, quanto mais você lê, mais ela desce, mais vai começar a apertar e mais vai começar a apertar e mais vai começar a apertar. O que mais vai te incomodar aqui é o Mitkin, porque é realmente afogante, desesperador ver a luta entre amor e moral dele. É muito complicado, é bastante difícil de interpretar, difícil de superar e difícil de processar. Todo mundo, é sério. Todos os personagens vão de mal a pior. Quanto mais você passa, mais eles conseguem ficar cada vez mais e mais arrombados. A cada página, a cada capítulo, a cada parte, os caras conseguem se superar. Você acha que não tem como ficar pior? Eles vão lá e te surpreendem porque eles fazem cada coisa pior que a outra. Pior que a outra. O final, ele não é tão chocante. Por quê? Porque não é algo super explosivo, né? É algo bem silencioso. Primeiro que não tem nenhum ferimento, né? Porque meio que o Rogojin chegou com a faca do lado oposto e deu na cabeça dela e meio que matou ela de... Não foi nenhum corte, foi tipo só um... Foi bem silencioso, assim, é bem mais fácil de compreender e ele te prepara bastante pra isso. Tem umas 10 páginas que é bem desnecessário, mas é tudo preparando, que eles vão dormir ali, eles vão passar um tempo, eles se encontrando, indo até o apartamento, a porta abrindo, e é bem assim mesmo.
bem complicado. A leitura é um pouco difícil mesmo. É o Dostoiévski, não dá pra esperar algo fácil vindo desse cara aqui, né? O linguajar é médio, tem muito intertexto, principalmente de outros autores russos, como o Tolstói e o Gogol, principalmente. O Dostoiévski gostava muito de poesia e principalmente gostava muito do Tolstói, principalmente. Tem muito intertexto dele aqui. E ajuda a exemplificar muito bem o que estava acontecendo na Rússia, muito contexto histórico, uma sociedade podre que tá nem de fora, não é de fora para dentro, sim de dentro para fora. As pessoas não só tendo que ser ruins e sendo ruins desde o cerne, tanto por prazer, mas principalmente por sobrevivência. Você precisava ser arrombado para sobreviver. O conflito da Anatácia é talvez a coisa mais perturbadora, como eu já havia dito. Uma personagem que não teve tanto tempo de tela quanto se espera, mas que assim foi a força absoluta, junto com o próprio contexto histórico, que leva tudo para a catástrofe, o desastre, a tragédia total. Eu sei que a maioria dos livros do Dostoiévski acabam em tragédia, mas esse daqui foi excepcionalmente bem feito. Eu acho que a única crítica que eu poderia conceber para esse livro é que realmente tem muito personagem. E de parte, muito. Ou tem tipo 880. Ou o personagem é muito bem desenvolvido e acaba com cada rebarbinha do laço solto, assim, amarradinho, tudo amarrado, ou fica bastante coisa em aberto. E tem muito personagem com coisa em aberto, então isso me deixa um pouco perturbado. Apesar de que tem muitos livros do Dostoiévski que a proposta no final é basicamente isso. Mas especificamente esse daqui eu acho que não precisava. Mas enfim, foi uma leitura bastante interessante. É uma leitura bastante cansativa, realmente. Dostoiévski não é fácil, mas é um autor excepcionalmente bem apresentado, excepcionalmente bom. A prosa dele é realmente muito boa. E a tradução dessa edição aqui é muito boa, né? Do clube também. Os brindes são um show à parte também, né? Cheirinho de novo ainda, inclusive. Uma experiência muito legal. Foi o primeiro calhamaço. Não é tão grande assim, mas ainda não é pequeno também, né? Convenhamos. Foi o primeiro livro romance realmente grande que eu li esse ano. E apesar de ele ser pequeno, demorei um pouco mais do que eu esperava. Porque o início realmente é bem cansativo. O detalhismo, o realismo do Dostoiévski é bem pedrada, bem lapado assim na tua cara, é bem sonífero no início. Mas depois que tu engrena assim na leitura, tu não quer parar, realmente. Um livro muito bom, recomendo. 9 a 9.5, com certeza. Livro muito bom. Pretendo uma releitura, mas ainda assim eu quero ver outros livros do Dostoiévski. Se você gostou, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. É isso. Valeu, beijos e até mais. Tchau.